Oi, desesperados! Nesse vídeo falarei sobre a prosa no romantismo do Brasil, tá bom? Vou começar a falar sobre as características. Então, como vocês sabem, o romantismo começou no século XIX e a partir daí teve uma grande valorização das ideologias e dos valores do Brasil, né? A valorização da identidade brasileira. Também a idealização dos heróis. Os índios, principalmente, eram colocados nos textos dos autores como heróis. Então teve isso. Teve também aquele conflito do bem e do mal e o folhetim, que assim como a novela que você acompanha diariamente, eram postos os seus textos ali, as suas histórias ali, e as pessoas acompanhavam essas histórias, tá bom? A classificação temática. Isso vocês não podem esquecer. É uma coisa muito importante na prosa. Então foi dividido em quê? Histórico, regionalista, indianista e urbano. O que o histórico representava? Inspiração no passado, ou seja, revoluções é um grande exemplo. Eles botavam em seus textos coisas que lembrava o passado, sempre com muitas revoluções, muitos debates. O clima da época também, ok? Urbano, a vida na corte e o luxo na burguesia. Então tinha muito isso, né? Que era um apanhado no romance europeu. Então tinha essa valorização da burguesia, esse luxo, sempre representando pessoas muito bem vestidas, em salões. Então tinha isso. Um indianista já disse, índio. Então tinha aquele negócio que o índio era o herói. Sempre representava o índio como um grande herói, né? Como podemos ver no Guarani, enfim. E o regionalista simboliza a nacionalidade e seus costumes, ou seja, daqui do Brasil. Temos como exemplo o sertanejo, o gaúcho, né? Temos também as fórmulas românticas. O que é isso? Lá tinha tipo um padrão que os autores usavam para fazer os seus textos. O que é que tinha nesse padrão? Tinha o romance europeu, né? Os cenários brasileiros. Cenários, lá eles descreviam o cenário brasileiro, valorizando a identidade do Brasil. E os valores burgueses, né? Então, era uma fórmula que eles usavam em seus textos que se tornou também uma característica da prosa romântica. Estrutura do folhetim. Como você acompanha a sua novelinha em casa, você vê que tem um prosseguimento. Então, tem os personagens, tem o vilão, tem a mocinha, o casal. A estrutura do folhetim, dos textos daquela época, era basicamente a mesma coisa. Começava harmônico, né? Estavam lá ótimos, papapá. E aí vinha a desarmonia. Era uma crise, uma briga, alguma coisa que causasse conflito na história, para que deixasse as pessoas mais apreensivas, mais curiosas. E no final, harmonia novamente, que era felicidade, enfim. Praticamente todos os autores usavam essa ordem para fazer os seus textos, né? E publicar no folhetim. Os autores. Temos Joaquim Manuel de Macedo, que tem como principal história a Moreninha, né? E essa Moreninha conta a história de um romance, né? De um casal que começou na infância, logo depois eles se afastaram, o menino era estudante de medicina, mas na frente, em um passeio com seus amigos, em uma viagem com seus amigos, ele reencontra ela e pede uma aposta que tinha feito com um amigo de que não queria se apaixonar e acaba tendo que escrever esse livro, A Moreninha. Outro ator é José de Alencar. Ele foi o autor que mais explorou os temas que eu disse, histórico, regional, indianista e urbano. Ele tem como principais obras o Guarani e Iracema, que os dois são indianistas, são obras indianistas. O Guarani fala de um rapaz índio, né, o Peri, que se apaixona por uma moça branca. E Iracema
Também fala sobre uma índia, ao contrário do Guarani, uma índia virgem, né, que tinha que permanecer assim, porque ela guardava um grande segredo da tribo, que se apaixona por um branco. Finalmente eles se relacionam, é um romance proibido. Ela tem um filho que entrega na mão do homem branco e morre, ok? Bernardo Guimarães com a escrava Isaura, né? Todo mundo conhece, a maioria, espero eu. E um que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, porque ele quebrou padrões da prosa romântica, que foi Manuel Antônio de Almeida, que temos o Sargento de Milícias, né? Memórias de um Sargento de Milícias. E ele quebrou padrões na prosa. Por quê? Ele foi um anti-herói. Nos textos dele tinham a malandragem do Rio de Janeiro, né? E falava muito sobre o subúrbio, em vez de falar sobre a burguesia, como normalmente costumavam haver nos textos, certo? Na segunda metade do século XIX, começaram a haver mudanças. Por quê? Houve o desenvolvimento da ciência e a segunda revolução industrial. Com isso, acabou aquele negócio de idealizar um mundo, ok? O romantismo, e apareceu o realismo, o naturalismo, o simbolismo, reformas naquilo que ainda tinha romance, então houve o anti-romance, os movimentos poéticos. Então teve tudo isso, e foi esse o apanhado que eu quis dar na prosa romântica. Claro que se você for estudar muito mais a fundo, você vai encontrar muita coisa. Temos vários outros livros que a gente pode dar como exemplo da prosa romântica, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham revisado o que vocês já tinham estudado antes. E é isso, galera. Alice disse, desdisse pra vocês, prosa no romantismo. Beijinhos.